Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Teoria Musical Básica. Hoje vamos falar das figuras musicais. As figuras musicais, pessoal, vão nos auxiliar a fazer a leitura rítmica, tá certo? Elas estão relacionadas ao tempo. Então, a gente já viu a leitura melódica, que é aquela leitura onde a gente trabalha a nomenclatura das notas, onde é que cada nota é grafada, certo? De acordo com a clave. Então, a leitura que a gente faz na vertical. Essa leitura que a gente vai fazer hoje, que é essa forma que a gente vai começar a fazer essa leitura, é aprender as figuras para depois fazer essa leitura, é a leitura horizontal, tá certo? Então, a gente vai aprender as figuras que vão representar o valor do tempo, e aí a gente depois vai conseguir fazer essa leitura na vertical, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro slide. Figuras musicais. O que são, né? Figuras musicais são símbolos, né? Que representam tanto o tempo, representam o tempo tanto do som como do silêncio, tá certo? É importante saber que a figura musical, ela tem a sua figurazinha, o seu símbolo para o som e tem o seu símbolo para o silêncio, certo? E eles têm o mesmo valor, tá certo? Então, vamos agora conhecer essas figuras musicais que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Pessoal, a gente vê aí figuras musicais, a gente tem um nome, a gente tem o som, né? A figura de som, tem silêncio, que é a figura de silêncio, e tem a duração. A duração eu explico já já. Vamos logo dar uma olhadinha aqui nos nomes e nas figuras. Então, a gente tem primeiro aí a semibreve, né? Tem essa figurinha da semibreve, e depois a gente tem a sua figura de silêncio na frente, certo? A gente tem a mínima e a sua figura de silêncio na frente, a semínima e assim por diante. Cocheia, semicocheia, fusa e semifusa. Vocês vão ter que prestar bastante atenção nesses detalhes desses símbolos, certo? Dessas figuras, pois isso é o que vai ajudar vocês a, quando você vê a figura, você já saber qual símbolo, a qual ela se remete. Quando você vê o símbolo, você já relembrar do nome. Então, realmente é um trabalho de ir memorizando o nome com a figura, tanto de som como de silêncio. Tem algumas características que você pode notar, por exemplo, a semibreve, ela é uma bolinha grande, né? Ela é um objeto circular com fundo branco. Aí a mínima, ela já tem uma haste. A semínima, ela já é preenchida, tá certo? Ela não tem na cabeça dela esse fundozinho branco. A cocheia, ela já tem um cochetezinho ali naquela parte de cima dela, já tem um cochete, e são detalhezinhos que vocês vão vendo aí na figura, tá certo? E que vocês vão memorizando de acordo com o nome. Então é muito importante saber o nome e já saber a figura, já ter na memória a figura de som e a sua figura de silêncio. Aí a gente vai para a questão da duração. Duração, pessoal. Essas figuras, a forma como a gente vai falar aqui, elas têm uma relação de valor, tá certo? O valor dela é um valor de tempo, a gente está trabalhando com tempo, né? E elas têm uma relação de valor. Então, por exemplo, se a gente disser que a semibreve, ela vai valer 1, certo? Ela vai ter essa duração de um tempo, né? A mínima, ela vai valer a metade. Ela vai valer um meio, então, meio tempo, tá certo? Então, seguindo essa lógica, a semínima vai ter um quarto, que é o que está estabelecido nessa tabela, na quarta coluna em duração, né? Um quarto de tempo, certo? E aí, a cocheia, 1/8, a semicocheia, 1/16, né? A fusa, 1/32 e a semifusa, 1/64. Essa relação entre elas, vocês vão conseguir entender melhor com o próximo dado que a gente vai passar, e a gente vai trabalhar uma por uma. Mas o que precisa entender já agora é que a gente tem essa relação tomando uma como base. A gente tomou, por exemplo, aqui a semibreve como base, valendo 1. A gente poderia tomar qualquer uma, certo? É o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, a gente nota que a gente tem uma pirâmide aí, né? Essa pirâmide, ela está demonstrando realmente o que eu estava falando para vocês antes, que a figura de cima, ela vale o dobro da figura de baixo. Nessa pirâmide aí, todos os valores são iguais, todas as linhas têm a mesma quantidade de tempo. Por quê? Porque a de cima tem uma figura de semibreve, né? A linha de baixo, ela tem duas figurinhas que são duas mínimas. Então, para você ter a equivalência de uma semibreve, você precisa ter duas mínimas. Ou então, mais embaixo, 4 semínimas, tá certo? Ou então,
8 cocheias e assim por diante. Vocês notam como a conta tá avançando, né? 1, 2, 4, né? 8. Então, sempre a de cima, nessa relação em cadeia, nessa figurinha que a gente tem aqui, sempre a de cima vale o dobro da que está embaixo, logo abaixo dela, certo? E se a gente pegar de baixo, ela vale a metade da que está logo acima dela, tá bom? Então, tem essa relação. A partir dessa relação é que a gente consegue estabelecer o valor que cada uma vai valer em relação à outra, quando a gente estabelecer que uma figura vai ser a nossa unidade de tempo, a gente vai ter ela como um tempo. Então, por exemplo, vamos passar para o próximo slide aí. Se a gente tiver a semínima, que é essa figura que está maior em destaque, valendo 1, a semínima vale 1 tempo. Quantos tempos vai valer a semibreve? Olha, a semínima está na segunda linha, né? A semibreve está na linha 1, na linha de cima. Então, se a semínima vale 1, aqui está em cima, logo acima vale o dobro. Então, o dobro de quem? De 1 tempo. Então, a semibreve vai valer 2 tempos, certo? Então, se a semínima vale 1, se a mínima vale 1, que é o que a gente colocou, essa figura em destaque, a semibreve vai valer 2. E a semínima vai valer meio, certo? Então, uma relação de valor entre elas. Sempre a de baixo vai valer a metade da que está em cima, tá bom? Então, vamos para outra figura para a gente entender melhor. Agora, a gente tem em destaque a figura da semínima, certo? E a semínima vai valer 1. A semínima valendo 1, a que está logo abaixo dela, por exemplo, a cocheia, vai valer quanto? Meio, porque a metade de 1 é meio, né? 1 meio. E a que está em cima vai valer, que é a mínima, vai valer 2. E a semibreve vai valer 4. Mas por que 4? Porque se a semínima vale 1, né? Aí a que está em cima dela, que é a mínima, vai valer 2. Então, se a mínima vale 2, quem está em cima dela é a semibreve vai valer o dobro de 2, que vai valer 4. Então, a gente faz, desculpa, 4, foi 3 aqui no dedo, 4. A gente vai ter sempre essa relação de em cima para baixo, a gente vai estar trabalhando com metades, certo? Metades. Então, aqui de cima vale x, aqui vai valer meio x, aqui vai valer um quarto de x, a gente vai sempre dividindo pela metade. Se a gente for trabalhando de baixo para cima, a gente vai sempre fazendo o valor dobrado, tá certo? A gente vai dobrando o valor, certo? Então, se aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 4, a gente vai dobrando esse valor, tá certo? E por último, vamos ver o último exemplo aí com a cocheia, tá bom? Então, se a cocheia valer 1, a semínima vai valer 2, né? A mínima vai valer 4. E assim por diante, a gente vai fazendo essa matemática, tá bom? De quando a gente estiver olhando para as que estão mais acima, a gente vai estar trabalhando, dobrando esse valor. E para baixo a gente vai fazer a metade. Por exemplo, a cocheia valendo 1, a semicocheia vai valer meio, tá certo? E assim por diante com as outras figuras, com a fusa, com a semifusa, tá bom? Então, por exemplo, a cocheia valendo 1, a gente não tem aqui a fusa, né? A semicocheia vai valer meio, mas a fusa valeria 1/4, certo? Então, essa relação que a gente precisa entender bem agora, porque a partir dela a gente vai estabelecer essa relação e vai fazer uma leitura de forma dinâmica e consciente, tá bom? Em todas as claves, em todas as formas de compasso que a gente for ler mais para frente. Tá certo, pessoal? Então, quero reforçar para vocês que vocês respondam o questionário que está aqui no Google Sala de Aula e que vocês estudem e deixem suas dúvidas. E no mais é isso. Até a próxima aula. Valeu!